Muito obrigado, muito obrigado. Quando o professor Massaro Taniguchi lançou o livro, a revista, e nas conferências ele afirmava a doença não existe, muitas pessoas protestaram dizendo como doença não existe. Muitos mostravam a radiografia, o raio-x, mostrando o órgão afetado, tinha mancha escura. O professor Massaro Taniguchi dizia, está vendo, isto é sombra, sombra causada pela mente em ilusão. Toda sombra, se você tirar o objeto que causa a sombra desaparece. Da mesma forma, a doença também, se você tirar aquilo que está causando essa sombra no órgão afetado, ela vai desaparecer. Por isso eu afirmo, doença não existe. A doença não existe, não quer dizer que a doença é uma miragem, uma alucinação coletiva. Muitas pessoas dizem, mas isso aqui é alucinação coletiva, é uma miragem. Ele explicava, doença não existe, quer dizer que é projeção da mente em ilusão. A mente em ilusão está projetando uma sombra naquele local afetado e aí aparece a mancha, aparece fisicamente que existe uma doença. Por que ele afirmava que doença não existe? Era para tirar a ideia de que a doença era uma coisa sólida, imutável, irremovível, que não tinha como o ser humano manipular. Era para remover essa ideia de que a doença era uma coisa incurável, irremovível. A doença não existe porque não foi criado por Deus. Se a doença tivesse sido criada por Deus, o homem não conseguiria se curar. Só Deus conseguiria curar a doença. A doença não existe porque é uma imagem falsa criada pela mente humana em ilusão profunda, assim como está escrito na Sutra Sagrada. A mente em ilusão profunda dá forma à sua crença, seu pensamento, e manifesta uma imagem falsa que é a sombra, que é a doença. O que é mente em ilusão? A ilusão, ou a mente em ilusão, é um estado mental causado por sentimentos e pensamentos acumulados no subconsciente e que recebem várias denominações. Uma delas é a ilusão, que é um termo mais budista. Nas igrejas que têm como Deus como centro, utilizam como pecado. No Oriente, as religiões orientais, os povos orientais tratam como karma, mas modernamente como crença ou mãe de sete na nova psicologia. Mas é um estado mental, não passa disso. Como é um estado mental, ela não tem consistência, não tem solidez, algo que sustenta ela, porque é fruto de um estado mental. Só existe enquanto existir o estado mental. Quando mudar o estado mental, a doença desaparece. Vamos ouvir o depoimento da Vera para entender melhor. Nada melhor do que uma pessoa falando sobre como ela deduziu e tirou a conclusão que a doença é fruto de um estado mental. Eu quero só relatar um progresso. Na aula passada, eu reclamei que eu não entendia da doença, né? Mas, por incrível que pareça, de tanto ler e repetir, eu hoje estou conseguindo ver a doença como um estado mental, e em sendo um estado mental, eu consigo entender que ela não existe. O entendimento entrou na cabeça, entrou. Hoje em dia, eu converso com o doente e eu vejo as palavras que refletem o pensamento que criaram a doença. Ou eu entendi, ou eu estou ficando doida. Você não está Mas, doida, não. de alguma forma, eu acho que é um progresso. E eu agradeço, porque, olha, eu tenho lido e ouvido e visto vídeo, até que hoje em dia
Está difícil da pessoa me convencer que não é verdade. Então, eu estou muito satisfeita. Parabéns. Os doentes toda hora na frente. Não é fácil. Eu conheço vários médicos, médicas que são da Seitianoye, conseguem lidar bem com essa situação que você vive. Não sei o que fizeram, mas conseguem lidar bem. Estou começando a entender. Aí eu queria agradecer. Obrigada. Não é nada. Que bom. Como sempre, a aula foi ótima. Eu estava Obrigado. andando para cima e para baixo, mas ouvi. Obrigado, professor. Boa noite a todo mundo. A ilusão é um estado mental que causa distorção na forma de reconhecer da mente. A forma de reconhecer é como se fosse você ter uma lente. Se a lente estiver suja, você enxerga a sujeira, parece que a sujeira está presente. A mesma coisa. A ilusão é como um pesadelo. Na Sutra Sagrada está todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelo. Desarmonia e imperfeição, quer dizer, doença, pobreza, sofrimento, dores. Sendo pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, estas se assemelham a diabólicas opressões que em sonho podem nos fazer sofrer. Mas, ao despertar, porque é um pesadelo, quando você desperta, percebe que não era verdade. Percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Quando você liberta do pesadelo, quando você tem um pesadelo, você oprime, sente pesada, alguma coisa apertando você. Quando você acorda, fala, isso é um sonho, você desperta, liberta do pesadelo. Da mesma forma, a doença é um estado mental que causa distorção na forma de reconhecer na mente, que cria aquela mancha, mas quando você acorda que aquilo é criação da sua própria mente, você se liberta, e libertando você acorda a verdade, o Filho de Deus que está dentro de você, e aí manifesta a força da vida. Quando manifesta a força da vida, a saúde aparece e a doença desaparece. Eu consegui entender essa questão doença não existe relativamente fácil, porque quando estava no colégio, meu professor é o colégio técnico e a matemática era bem puxada na época. O professor de matemática, os nossos alunos reclamavam. Esse problema é muito difícil e eu lembro bem claramente, uma vez ele falou diretamente para mim, Orlando, problema não existe, problema existe até ser solucionado. O que existe é a solução. Pense na solução e não no problema. E é verdade, eu ficava pensando no problema, e não focava minha mente na solução. Quando eu mudei minha forma de ver, quando eu pensava na solução, a solução vinha, eu conseguia entender o problema. Entendendo o problema, eu conseguia solucionar, e uma vez solucionado, o problema desaparece. Então, quando eu falava doença não existe, eu associei automaticamente. Eu não tive grande dificuldade em aceitar a doença não existe, matéria não existe, isso não foi problema. Da mesma forma, a doença existe enquanto aparecer a saúde. Por isso, a doença não existe. O que existe é a saúde, a solução. A doença desaparece quando manifestar a saúde. Pensa em manifestar aquilo que existe, que é a saúde. E esse é o ponto-chave da cura da doença. A doença existe até aparecer a saúde. Isto pode parecer óbvio, mas por trás desta frase esconde o segredo da cura da doença. Para curar da doença, precisamos manifestar a saúde.
Em vez de pensar e esforçar para curar a doença, você deve pensar e esforçar para manifestar a saúde, e quando manifesta a saúde, a doença desaparece. Porque é como eu ficava pensando no problema, em vez de pensar na solução, entender o problema. E a maioria das pessoas ficam fazendo isso. Eu tenho que curar a doença, toma remédio, faz exercício, busca alimentação para curar a doença. Em vez disso, você deve buscar a saúde, ou seja, muda a forma de pensar. Quando você ingerir o alimento, você pensa, com isto, eu estou manifestando a saúde. Quando está fazendo exercício, em vez de pensar, estou esforçando para curar a doença, problema físico, estou manifestando a saúde. E isso funciona. Eu faço isso constantemente quando estou com alguma coisa, dorzinha, etc. Aí eu falo, vou fazer um exercício, fazer uma meditação, fazer uma oração para manifestar a saúde. Não para curar, para manifestar a saúde. Deus, que estais no profundo da minha alma, ó força infinita, manifestai, manifestai. E aí aparece o vigor físico. O princípio da presença e da ausência. Esse é o princípio que tem nesse mundo. Presença é aquilo que existe realmente e que tem sustentação para existir. Na tela anterior disse que a doença não tem substância, não tem sustentação. O que existe de verdade tem a sustentação. Aquilo que não existe é uma ausência, é aquilo que aparece na ausência daquilo que existe. E aqui tem uma lista de um lado, do lado esquerdo da presença, do lado direito a ausência. A saúde é a presença. Na ausência da saúde aparece a doença. Mas isso vale para outras coisas. A luz é uma presença. A sombra é a ausência da luz. E essa é a coisa mais fácil de comprovar. Você vai ver sombra em qualquer lugar. Se você levar uma lâmpada, uma lanterna, a sombra desaparece. A sombra não existe. Ela é uma coisa que surge na ausência da luz. Por isso que a ciência não estuda a sombra. A ciência estuda a propagação da luz. A ciência também estuda o calor, termodinâmica do calor, não estuda o frio. Frio é a ausência do calor. O princípio da geladeira é isso. Ela tira o calor. Quando tira o calor, esfria. Então, esse é o princípio termodinâmico que é utilizado. E isso é a mesma coisa em relação à doença. Quando não tem a presença da saúde, manifesta a doença. Da mesma forma, na ausência da alegria, manifesta a tristeza. Na ausência da harmonia, surge a desarmonia. Não adianta querer combater a tristeza. Em vez de combater a tristeza, você tem que manifestar a alegria. Você tem que fazer treino do riso. Por isso que dá certo. E é a mesma coisa em relação à desarmonia. Se tem desarmonia, você tem que manifestar harmonia. Desarmonia é a ausência da harmonia. A doença não existe porque é uma ausência que não tem substância, não tem sustentação. Ela surge na ausência do que existe, que tem sustentação. Uma coisa que não tem substância, não tem sustentação, ela desaparece. Quando surge a saúde, desaparece. A sombra desaparece quando aparece a luz. A doença é como a sombra que desaparece diante da luz. A Seichanoye não cura a doença, faz desaparecer a doença. Faz aparecer a saúde, por isso a doença desaparece. Doença não existe porque só aparece na ausência da saúde. Doença é algo que surge na ausência da saúde. A doença é fruto da ingratidão, da desarmonia. A ingratidão e a desarmonia que levam é a causa
daquilo que chamamos de doença. Mas por que surge a ingratidão, a desarmonia? Porque não tem a presença daquilo que existe de verdade. O que existe de verdade é a vida, a força da vida. O que existe de verdade é o amor, a gratidão. Na ausência da gratidão, surge a ingratidão que causa doença. Na ausência da harmonia, de uma reconciliação, surge a desarmonia que cria doença. Na ausência da alegria, surge a tristeza que deixa a pessoa doente. Então, quando você manifesta qualquer um desses atributos, vida, amor, harmonia, alegria, aparece a saúde. E aparecendo a saúde, isso aqui desaparece. Então, quando fala manifestar a saúde, é manifestar a vida. Manifestar a vida o que é? É fazer alguma coisa para servir, ser útil, vivificar o outro, mostrar a força da vida para o bem. Se fizer isso, gratidão é ter sentimento de gratidão, harmonia é reconciliação, alegria é alegria, você tem que extravasar a alegria. Quando faz isso, qualquer um desses atributos faz manifestar a saúde, fazendo surgir a saúde. Isso aqui desaparece, porque é como sombra. A doença é exatamente como o professor Masaharu Taniguchi disse. Quando mostraram um raio-x, ele disse, isso aqui é sombra da mente. Quando você tirar alguma coisa que está causando a sombra, isso vai desaparecer. Por isso que a doença não existe. Quando manifesta qualquer uma dessas luzes, a sombra desaparece. Luz espiritual, vida é uma luz espiritual, o amor é uma luz espiritual, aliás, é a mais poderosa luz espiritual, é o amor. A harmonia é fundamental para a nossa vida, a harmonia é união, é criação. Quando há união, há criação, há manifestação da vida, cria coisas, cria riqueza, cria saúde, cria energia positiva. A mente causa disfunção em algum órgão e assim surge a doença. O homem tem o poder de moldar na forma que desejar tudo que se refira ao corpo carnal. A mente possui absoluto controle de todas as células do corpo quanto às funções que cada um deve executar. Mas, quando a mente renuncia ou perde controle e envia vibrações de raiva, de discórdia, de disputa, de conflito, de desarmonia, as células passam a funcionar de forma errada. Ou seja, quando você manda vibrações de discórdia, as células falam, eu tenho que brigar um com o outro. É exatamente isso que acontece. A célula briga um com o outro e deixa de executar a função, e isso cria disfunção em algum órgão e acaba manifestando a doença. Se deixar de enviar vibrações de raiva, de disputa, de conflito, de desarmonia, as células passam a funcionar normalmente e a doença desaparece. Por isso, a importância da oração, da refeição da Seitian-no-e. Hoje em dia ninguém faz oração. Antigamente as pessoas faziam oração e isso tinha um papel fundamental. É um hábito que as pessoas foi perdendo, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante na mesa da refeição, fazer gratidão, expressar gratidão por aquele alimento, porque atrás daquele alimento, daquele pão que você vai ingerir, existe a vida humana que trabalhou, que produziu, que semeou, cuidou, colheu, transportou, levou até o silo fazer a farinha. O padeiro comprou a farinha, fez a massa, ligou o forno, fez o pão, e assim o pão chega até a sua mesa. Então você tem que expressar gratidão por esse amor, esse trabalho. Quando você come um alimento, você está comendo o amor, a vida daquelas pessoas. As pessoas dedicaram vida
para produzir qualquer coisa. Você deu a vida para aquilo. O tempo de vida é a coisa mais preciosa que nós temos. A cada minuto, cada segundo, o nosso estoque de tempo está caindo. Quando chegar no zero, né? Já viu o que vai acontecer. E quando a pessoa trabalha 1 hora, ela está dando o tempo de vida. Está dando a coisa mais preciosa que ela tem para você alimentar. E nada mais justo você reconhecer isso e manifestar essa gratidão. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala da importância da oração, da refeição, da Seichan-no-ie. Se ingerir alimentos com vibrações mentais de discórdia, estes, ao invés de se transformarem em nutrientes que irão restabelecer a saúde, transformam-se em toxinas que prejudicam o corpo. Isso é cientificamente comprovado, que quando você tem sentimento de ódio, rancor e ingere alimento, o alimento não transforma em nutriente. Aliás, é relativamente fácil de entender. Come alguma coisa que você está enfurecido e você vai sentir bem depois. Vai ter tremenda indigestão, vai vomitar, vai ter algum problema. É bem fácil de perceber. O desaparecimento da doença de Starrdale. Starrdale era um presidiário, quer dizer, presidiário era considerado incorrigível, era bandido mesmo, era chefe dos bandidos. Mas ele um dia teve um despertar, Jesus Cristo apareceu na sua cabeceira, segundo ele, olhou para ele e naquele momento ele mudou. Mudou completamente, de bandido, começou a pregar evangelho dentro da prisão, salvou muitos prisioneiros, criou escolas, mudou o presídio. O presídio era assim, lugar para bandido morrer. E ele disse, não, o presídio tem que ser um lugar para recuperar a pessoa. E começou a dar aula, de evangelho, de catequizar, salvou milhões de presidiários. Ele tinha uma forma peculiar, ele chamava jogo mental, contabilidade mental, aliás, ele dizia. Classificou itens no passivo e itens no ativo. O itens no passivo era coisa que ele tinha que transformar em item do ativo. Entre os itens do passivo de Starrdale, havia um intitulado doença, mas sem que ele percebesse, esse item transferiu para ativo sob a denominação saúde. E ele afirma assim, Starrdale, a doença desapareceu sem que eu percebesse o pensamento sadio, construtivo e ativo que eu tive, ativo quer dizer, pensamentos positivos, que até então só pensava negativamente. Quando passou a pensar de forma positiva, alegre, harmônica, então ele acumulou virtudes na sua mente. E ele fala, esse é o pensamento ativo, construtivo e ativo, foi responsável por essa magia. Refletiu-se no organismo e manifestou a saúde. Ele diz, a doença desapareceu, e não que se curou da doença. Desde que Starrdale decidiu praticar pequenos atos de bondade, não ficou mais doente. Atualmente, transformo instantaneamente em energia e alimento que consumo e não sofro mais com cansado. Praticar pequenos atos de bondade quer dizer manifestar a força da vida, utilizado para promover o bem, para vivificar o outro, é luz. Luz apaga a sombra, faz manifestar a saúde, e manifestou a saúde. Por isso que ele diz, atualmente transformo instantaneamente em energia o alimento que consumo e não mais sofro com cansaço. Isso é verdade, eu me sentia muito cansado, parecia que no fim da tarde faltava energia, estava esgotado.
Mas depois que eu mudei a minha forma de pensar, acho que foi isso que aconteceu. O alimento que eu ingeria transformava em energia e deixei de sentir cansaço. Ele afirma também: sigo rigorosamente os preceitos para manter a saúde. Isso é fundamental, por mais que você tenha pensamento positivo, você tem que seguir as regras de higiene e saúde. Dormir bem, alimentar bem, exercitar, etc, etc. Durmo durante 6 horas e nunca desperto com barulho ou pesadelo. E de fato eu também raramente desperto durante a noite, eu durmo a noite toda dormindo. Mais ou menos 6 horas mesmo que eu durmo e desperto legal. Posso dormir podre, né? A palavra que a gente usa, mas no dia seguinte acordo inteiro. Hoje, a alegria tornou-se estado psíquico habitual e dificilmente fico abalado. O desespero, indecisão, preocupação, medo e tédio que imperaram durante tantos anos desapareceram totalmente. Isso é verdade, aquele desânimo, desespero, aquela falta de perspectiva, de esperança, de parece que tem uma coisa chateando, comendo você por dentro, desaparece e você começa a ver a vida de uma forma, outra perspectiva. Se você vê a luz iluminando sua vida e você acorda com ânimo, com coragem, com determinação, fazer as coisas direito, bem feito. A mudança do meu estado mental trouxe a saúde na minha vida, exatamente. Ilusão é um estado mental negativo. Quando você tira esse estado mental negativo, não é que tira, quando você muda a forma de pensar, a forma de ver as coisas, muda o estado mental. Mudando o estado mental, muda o seu estado físico da saúde. Aparece a saúde, desaparece a doença. Por isso que a doença não existe, não é alucinação, não é uma alucinação coletiva, não é uma miragem. O raio-x, agora não é nem raio-x, o ainda usa raio-x, mas aquilo é uma sombra, é sombra causado por um estado mental. Quando desaparece o estado mental, a sombra desaparece quando você tira o objeto ou alguma coisa que está projetando aquela sombra. A sombra desaparece, a sombra não existe. Por isso que a doença não existe. Muito obrigado, muito obrigado.